Decidi testar a metodologia da Hannah Franklin, que é essa moça aqui, que é o Criadores do Futuro. E para quem ainda não acompanha o canal, eu postei esse vídeo falando que eu ia fazer um teste baseado na minha visão de ser um cientista de negócios. Esse vai ser o primeiro episódio onde eu vou começar a aplicar a metodologia juntamente com meu irmão. Se você não viu esse primeiro vídeo, vai aqui antes do link para poder entender melhor como vai funcionar esse desafio. E esse primeiro episódio nós vamos iniciar, que vai ser essa série com alguns episódios que eu vou postar aqui no YouTube. Te vejo depois da vinheta. Meu nome é Marco Lourenço, cientista da vida e dos negócios, e neste canal eu te ensino a ver a vida e os negócios através da ciência. Essa aqui é a nossa série em busca do conteúdo perfeito, onde eu decidi analisar algumas metodologias de experts e especialistas na parte de conteúdo para as redes sociais. E a primeira felizarda escolhida, que pode ser que me odeie, espero que não, pois a ideia aqui não é denegrir ou criticar a metodologia, é simplesmente a gente colocar em prática exatamente da forma que ela nos ensina no seu curso, que é o Criadores do Futuro. E como a base de um cientista é ter a amostragem para poder comparar os dados, eu convidei aqui o meu irmão, o Lucas Lourenço, que é especialista na área de finanças, consultor financeiro e também trabalha com infoprodutos para essa área. Ou seja, eu vou aplicar na minha área de negócios e o meu irmão vai aplicar na área de finanças, e esse aqui é o Lucas Lourenço. Fala pessoal, eu sou o Lucas Lourenço, consultor financeiro. Tem um programa chamado Programa Vida Planejada, onde o objetivo é ajudar as pessoas a ter uma vida de paz, equilíbrio e independência financeira, tendo uma vida planejada. E aí nós vamos começar aplicando as estratégias do curso da Hannah ao longo de 30 dias para a gente verificar qual que vai ser os resultados aí e se vai dar certo nos dois nichos, né? O meu nicho de finanças e o nicho dele, que é de negócios. Até mesmo, como eu falei, para a gente ter um pouco mais de amostragem, né? E poder falar, porque às vezes pode ser que, mas o Instagram do Marco não funcionou, então fica pouca amostragem, né? Então sempre que você for analisar dados, né, um cientista, ele busca ter mais variações, né? Para ele poder validar realmente ali e não ficar enviesado. Então, inclusive, eu até citei no vídeo anterior que eu já tenho conhecimento de conteúdo, eu já aplico, eu tenho uma agência digital, mas a ideia aqui é literalmente executar 100%, né? Eu vou abandonar ali o que eu já entendo para eu executar sem viés, sem preconceito, para exatamente a gente poder avaliar mesmo a metodologia, como ela funciona, se funciona e qual irá ser o resultado, né? Então, a gente vai entender do lado do meu irmão como funciona, como que a gente vai aplicar para ele, vai entender do meu lado como funciona e como que eu posso aplicar dentro da minha área, tá? Então vamos lá, nesse episódio especificamente, a gente vai entrar nos primeiros módulos. Basicamente, Lucas, o Lucas está me acompanhando nessa jornada aí, porém sou eu que estou fazendo o curso, e resumindo aqui para a gente poder criar junto, tá? Então vocês vão participar do nosso laboratório, exatamente. Então a gente vai mostrar aqui todo o processo, inclusive segue a gente lá no Instagram já, o meu é Marco Lourenço C e o do Lucas Lourenço CS. Eu, no meu caso, né, o meu Instagram, ele é um próprio laboratório, então no Stories eu vou fazer. E o do meu irmão não, o do meu irmão vai ser uma coisa mais da prática, né, ele vai aplicar mesmo, você vai ver o conteúdo pronto lá dentro do canal dele, né. E pode ser que futuramente também, Lucas, eu aplique outro cliente nosso aqui da agência e tal, pra gente testar também e ver o que vai acontecer, tá? Mas inicialmente vai ser isso, então são 30 dias, mas na verdade são 30 conteúdos, né. A nossa meta é fazer 30 conteúdos desse formato e entender qual que vai ser o dinamismo, né. Atualmente, tanto eu e meu irmão, a gente tem um podcast, chama Irmãos Lourenço, e nós estamos no modo preguiçoso, que é o modo a gente grava um conteúdo grande, faz vários cortes e posta esses cortes. Então a gente está basicamente fazendo isso. E a gente fez alguns conteúdos gravados também, né? Da nossa forma, com a nossa visão ali. Então a gente já tem alguma coisinha. Então vai ser até bom também que a gente vai ter um parâmetro. Se, nossa, aumentou muito, não aumentou, né? A gente vai ter essa visão também para poder comparar. Mas a ideia agora a gente vai zerar, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vai manter só essa visão que são 30 conteúdos e vamos acompanhar tanto no YouTube, né? A gente vai fazer um resumo aqui, fazendo nosso laboratório no YouTube, quanto nas redes sociais também. A gente vai estar postando lá. Eu vou estar postando, né? O meu dia a dia e tudo. E aí, meu irmão, vocês vão ver o conteúdo pronto, tá? Marco Lourenço C, Lucas Lourenço CS, tá bom? E aí, vamos lá. Cara, o primeiro modo aqui, só para entender, nem faz muito sentido, tá? As aulas ela fala uma questão de ser uma vaca roxa, que é aquela filosofia de você buscar algo. Quando você está vendo um monte de vaca e tem uma vaca roxa, chama atenção e tal. Ela quer dizer, tipo, um diferencial, né? Você está buscando esse Seria alguma analogia que ela faz, né? Uma analogia. E eles são muito focados em mindset, cara. Muito focado. Até eu não falei no vídeo anterior, mas eles são bem mais novos, né? Do que eu e meu irmão, assim. Não bem mais novos, mas mais novos. Tem esse lado mais, assim, um pouco mais jovem, né? Então, as cores da Hannah, a tela usa muito roxo, né? Você vê que é um pouco mais jovial, assim. Que isso tem a ver um pouco também com a identidade, né? Que vai conectando ali,
E eu falei até, eu fiz uma análise de copy aqui, se você não viu, vou deixar o card aqui. Fiz uma análise da copy da página de venda dela. Quando eu fui comprar o curso, na verdade eu comprei sem ler, sem fazer nada, mas eu fiz uma análise da copy da página de vendas dela. Eu até senti ela um pouco perdida, assim, porque ela fala um pouco de social media como público final, ela fala um pouco de infoprodutos, é muito voltada a linguagem dela para infoprodutores, mas ela deixa aberto também ali para outras pessoas que produzem conteúdo, tá? E Marco, por ter essa pegada mais jovem, você acredita que funciona para pessoas mais velhas ou vai atrair apenas pessoas mais jovens? Olha, você fala dentro da copy, da visão da metodologia dela? Você utilizando o que ela ensina, né, no dia a dia ali, para o seu Entendi. conteúdo, para o seu nicho, você acha que é aplicável para pessoas que são mais velhas ou apenas quem vai ser mais Você jovem quer vai dizer atrair assim, no nosso conteúdo? se você aplicar no seu Instagram, você acha que você vai atrair pessoas mais velhas também? Essa que é a sua ideia? Isso. Então, cara, eu acredito que sim. O que eu acho que às vezes é um pouco mais confuso é uma pessoa mais velha conseguir aplicar o método dela, entendeu? Primeiro porque, assim, ele tem um jeito diferente de fazer e é muito baseado em storytelling, que tem gente que tem dificuldade, entendeu, de entrar nessa linha, né? Então, talvez uma pessoa mais de idade ela não vai conseguir captar o que ela tem a dizer ali e conseguir aplicar no dia a dia, fazendo os conteúdos ali da forma que ela ensina, né? Aquela pegada mais criativa. Sinceramente, a minha opinião até agora, a gente vai ver ao longo do método, né? Mas a perspectiva que eu tenho é que o método dela é um pouco difícil de ser aplicado, sabe? Porque exige uma certa atuação. A forma que ela faz os conteúdos, ela atua, sabe? E algo mais dinâmico, às vezes, dinâmico. né? Você vai ter que mudar de cenas, né? E ela faz muito isso. Mas ela fala, cara, eu ainda não cheguei nessa parte total, tá? Porque a base do conteúdo, do método dela é baseada em 4 pilares, tá? Storytelling, formato criativo, diferenciação e movimento. Aonde ela fala que todas as pessoas de sucesso utilizam um ou todos esses elementos, tá? Porém, o que eu mais tenho visto, que eu tô nessa análise de conteúdo tem um tempo já, né? Uhum. E eu tenho visto muitas pessoas que não faz nada, cara, não seguem nenhuma metodologia, simplesmente liga lá, grava, né? Faz do jeito dela Faz do ali, jeito dela na e tem constância sucesso. e tudo mais. Exato. Tem um ponto muito específico que vale a pena citar, cara, que o seu nível de carisma influencia muito no conteúdo, sabe? Então, eu acredito, por exemplo, tá? A minha percepção, a Hannah não é muito carismática, e o que eu também não sou. Por exemplo, eu não sou muito carismático. Uhum. Você já é um pouco mais carismático que eu, você tem mais facilidade disso. Então, quando você é menos carismático, cara, você vai ter que reter a audiência de outra forma, sabe? Você vai ter que buscar realmente uma forma de diferenciar ali para atrair atenção e manter a retenção. Agora, quando você pega, por exemplo, uma Cela da vida, que é muito carismática, é muito fácil, sabe? O doutor é muito carismático, né? Então, isso é mais fácil. Mas depende também, cara, do nicho, né? Então, a gente tem cliente aqui dentro que posta corte, dá muito certo, né? E outros players grandes que a gente vê, corte de podcast, né, de palestra, etc. O próprio, eu trouxe também, eu falei do El Professor da oratória, né? Sim, uhum. Ele faz só podcast praticamente, agora que ele tá fazendo uns conteúdos diferentes. E tem gente que às vezes gravando roteirizado, conteúdo assim, não funciona. Então, cliente nossa que a gente já testou, não funciona para ela. Mas, o que ela fala, eu discordo um pouco, né? Que ela fala assim, de encontrar o seu formato criativo. Eu já falo que você tem que encontrar o seu formato só. E ainda, para mim, seu formato tem que ser produtivo, entendeu? Então, cada formato é de acordo com o nicho da pessoa e a forma como a pessoa se comunica. Da forma que eu acho, hoje, cara, analisando tudo, toda a minha jornada e todos os clientes que a gente atende também, para mim você tem que encontrar o formato que você consiga gravar para ter consistência, entendeu? Entendo. Então, isso é mais importante do que ser criativo. Essa é a minha visão. Ah, mas se você for criativo e tal, você vai ter mais diferenciação? Pode ser que sim, depende do seu nicho, depende do seu perfil. Porque também se eu não der conta, eu acho que o método dela não funciona para qualquer pessoa, porque as pessoas não vão conseguir fazer. É muito difícil, entendeu? Agora, a base que ela usa, que é o storytelling, eu acredito que dá para você colocar em qualquer coisa, sabe? Mas a ideia dela, que até onde eu entendi, o formato criativo, é você encontrar esse formato seu que você se destaca, saca? Mas, lembra que a gente, uma época também que a gente analisou sobre os conteúdos, a gente falou sobre... Quando você tem um padrão de conteúdo, tem a tendência das pessoas te seguir mais. Sim, quando você quebra o padrão de conteúdo, do formato, as pessoas tendem a não se identificar, porque a pessoa viu um vídeo seu, ela gostou, ela vai lá no seu perfil e vai ficar fuçando, ela quer ver mais daquilo. Então, se você quebra muito a linha do seu conteúdo, a pessoa tende a não te seguir. Eu tenho essa impressão, essa é uma das minhas análises que eu tenho feito. Seria um efeito Zorra Total.
né? Onde você já assiste aquele programa esperando por bordões e sketches, né? Que são sempre a mesma coisa. E aí você sempre assiste esperando aquilo. E aí, outro exemplo, né? Seria o Chaves, onde já tem as mesmas cenas, só com cenários diferentes, ou às vezes imita o mesmo cenário, ou só alguma situação que muda, né? Exatamente. Então aí tende a repetir e as pessoas acabam esperando isso. E aí realmente, agora que você falou, eu já observei bastante esses cenários assim, essas coisas que acontecem. Exatamente. Esse é um ponto que eu já analiso há algum tempo e ela vai falar sobre ele aqui, que é exatamente esse primeiro modo, que ela vai falar sobre a identidade, entendeu? Então as pessoas, elas buscam mais do mesmo. Então se você quebra o formato, você tende a quebrar a audiência, sabe? Por isso que você está bem claro, tem uma clareza boa do que você está fazendo ali, do seu nicho, da sua identidade, é importante. Mas eu diria que você tem que buscar o seu formato e não um formato criativo. Essa é a minha visão. No caso, ela fala formato criativo, né? Você tem que buscar o seu formato. Mas ela fala muito sobre storytelling, que é a arte de contar histórias, né? E isso é fato. Tudo que é história chama atenção, né? A forma de contar histórias. E ela traz uma visão que aí, até isso abriu um pouco a minha cabeça, mas eu ainda em uma coisa que eu estou refletindo, que ela diz, por exemplo, né? E o conteúdo dela é muito assim, igual, ela vende, é confuso também, porque todos esses caras que vendem conteúdo, eles produzem conteúdo para vender conteúdo, sabe? Sim. Então é difícil também você comparar. Tanto é que o que eu vi de prova social dela, tá? Lá na página, foi social media. Os caras estão ganhando mais dinheiro e tal, social media. Então eu não vi nenhuma prova social, inclusive ela não tem um vídeo de prova social, foi uma coisa que eu falei dentro da minha análise da página dela, ela não tem nenhum vídeo, cara. Então assim, ela disse que fez 2 lançamentos dentro da própria página lá, que uma ela faturou 100 e poucos mil e a segunda faturou mais de 1 milhão, e eu falei assim, Ana, você não tem um vídeo de uma prova social, de uma pessoa falando que aplicou seu método, sabe? Então só tem aquelas directzinhas que as pessoas mandam. Falei, cara, eu achei meio estranho, assim, sabe? Aqueles directs que podem ser feitos ali num Paint, qualquer... Não, mas é real. Paint às vezes é até demais, né? Mas... Só que o resultado é de social media, que você vê, acho assim, uns 90% que tá lá. Não outros nichos, né? Não outros nichos. E mais tem essa parada que não tem vídeo, entendeu? Não tô falando que não funciona nem nada, só tô dizendo que poderia ter vídeo falando de pessoas contando ali, né? O seu case, né? Mas a base, em resumo, é essa. Então eu acho que existe essa dificuldade das pessoas... Quem é velho, sim, mais velho, não vai conseguir, mano. Não vai conseguir fazer. E talvez você tenha que ter um lado teatral para dar essa pegada. Mas onde eu entendi, formato criativo, ela quer dizer encontrar o seu formato. Não necessariamente tem que ser igual ao dela. E eu vejo que a maioria das pessoas tem dificuldade para criar histórias. Sim. Às vezes ali na parte escolar não teve um estímulo para redação, para imaginação, né? Então isso aí talvez vai pegar muito os idosos, né? As pessoas mais velhas, assim. Exatamente o que ela ensina é criar histórias, né? Então, ao final desse método, a gente tem que saber, pelo menos, criar história, né? Mas também é complicado, porque eu sou copywriter, né? Então, querendo ou não, eu já tenho uma visão de storytelling, já tenho uma visão de identidade, então vai ser muito mais simples para mim aplicar. Então, como eu falei, eu não sou um cru aqui, entendeu? Não uma pessoa que nunca teve acesso a essas informações, né? Exatamente. Como que você faz uma boa copy, como que você faz uma boa história. E o ponto é que a pessoa tem que aprender a fazer isso, né? Tem que aprender a ser ator, tem que aprender a filmar, a editar, entendeu? Iluminar. É muita coisa. É isso que eu falo, cara. Então, para você às vezes postar um Reels que eu já gastei 4 horas para fazer um vídeo, fora edição, etc. Aí você gasta, vai lá, posta, dá 20 views, entendeu? Por isso que eu acho que você encontrar uma forma mais simples de executar é melhor. Né? Você tem que encontrar o seu formato produtivo, na minha visão, saca? Eu diria que você tem que ter um formato produtivo, que você consegue gravar 20 conteúdos no mínimo por mês para postar. E isso vai fazer você se tornar autêntico, né? E aí as pessoas vão começar a te criar uma referência para você. É igual, por exemplo, o Nauta. Sim. Outras pessoas começaram a copiar o formato do Nauta, e aí as pessoas vão nos comentários e falam, tá copiando o Nauta. Tá copiando o Nauta. Isso. Esse é o ponto. Eu acredito muito nisso, entendeu? Que ela fala aqui, mas eu acredito muito nisso aí. Só que não necessariamente tem que ser criativo, entendeu? Sim. Exemplo, até a sua namorada tá aqui, né? Ela falou hoje da doutora Ana Beatriz. A doutora Ana Beatriz só posta corte podcast. Só corte podcast. E ela tem milhões de seguidores, entendeu? E funciona muito bem pra ela. Então, o próprio professor, como eu falei, então eu tenho esse questionamento, saca? E aí, até assim, se você for ser mais crítico, você fala, pô, a Hannah tem 200 mil seguidores, fazendo formato criativo, né? Aí você pega a Cela tem milhões, aí você pega o professor tem milhões, pega a doutora Ana Beatriz tem milhões postando corte. Né? E a Cela, ela simplesmente liga o celular e grava. Não tem nem edição. O conteúdo dela é só de stories.
só respondendo stories e só pegando situações ali onde ela Da pode... cela? Isso. Não, da cela não é nem stories, ela só liga literalmente a Só câmera e liga a fala câmera, qualquer né? coisa. Entendeu? Não existe nenhum padrão, nem edição, entendeu? Mas você não acha que tá ligado ao fato dela ter criado um personagem onde existe um certo hate por parte da população, principalmente aos ricos, né? E principalmente pessoas que são herdeiras. Então, você não acha que é ligado à raiva que as pessoas sentem por ela, o personagem, né, ter um certo privilégio? Cara, eu acredito, até vou fazer uma análise sobre ela, né? Mas a minha perspectiva da Cela é carisma, ela é muito carismática. Esse é o primeiro ponto. Além dela ser bonita, então pessoas bonitas são mais carismáticas, entendeu? Sim. Tende a ser, assim, chama mais atenção, entendeu? Automaticamente as pessoas se atraem por pessoas bonitas. Agora, se você pegar, ela tem um storytelling forte também, né? Da Tem. identidade dela, o storytelling dela ali. Então isso fortalece muito. E a história pessoal dela, né? É isso. A história pessoal fake, né? Você quer dizer? Isso. Isso, e é um tema que dá muito certo, que chama atenção, igual você falou, né? Também criar entretenimento é muito mais fácil do que criar conteúdo de conhecimento, vamos dizer assim, né? Cara, mas a Cela é um caso atípico, cara. Ou ela posta os vídeos assim em milhões de views, todos os vídeos dela assim, em milhões de views, entendeu? Então, tipo assim, pra mim ela tem muita sorte e ela conseguiu conectar, sabe, assim. E ela não tem formato, por exemplo, né? O formato dela é o formato que eu poderia dizer que é o formato de blog. Como se ela estivesse fazendo um blog, entendeu? Mas ela não tem um formato de edição, um formato de produção, não tem um padrão assim, tipo... Você pega algumas pessoas, por exemplo, só grava na poltrona, sabe? Ela não tem formato de cena, ela tem formato de blog, entendeu? Então essa é mais ou menos a pegada dela ali. Só que se você pegar aquela lógica, por exemplo, que o Oney Araújo ensina, que nós vamos também depois trazer o dele, dos 3 segundos, não sei o quê, ela começa assim, todos os vídeos dela, a maioria ela começa... Boa tarde, desafortunados. Já demora uns 5 segundos só na introdução, entendeu? Então, aqui há muito, por exemplo, o Oney fala muito sobre essa parte de você reter audiência e tal. A metodologia do Oney é baseada muito mais em edição, em título, entendeu? Já tem outra pegada ali e ela não usa nada disso, né? O Dr. João também, ele só lê Aí, João Neto é só caixinha de perguntas. Exatamente. Que é o dele até, pegando a metodologia do Oney, faz até mais sentido, porque ele já começa meio que... A caixinha já chama atenção, né? Você já lê ali e fica esperando a resposta dele, sabe? E o formato dele é exatamente respondendo caixinha. Então, mas o que ele mais surpreende é que ele cria uma certa expectativa. Ele coloca sempre uma caixinha que a gente não tem ideia do que ele vai responder, e aí no final ele dá um plot twist ali e responde algo que você nunca imaginou. Mas é um cara extremamente carismático também. Total. Entendeu? Então, assim, só qualquer outra pessoa que não tiver a mesma carisma dele não vai conseguir. E tem alguns elementos... Eu vou trazer depois a análise desses caras aí, para vocês entenderem melhor, que vai ser um outro quadro aqui no canal, tá? Mas o primeiro módulo é exatamente isso, tá? É mindset, inclusive eu tenho uma preguiça do cara de mindset, assim. Não que eu não goste, eu acho que é importante, eu estudo e tal. Só que eu acho que quando você entra na metodologia, eu quero ir lá executar logo, sabe? Mas tem a importância disso, sabe? Tem importância. Tem algumas pessoas que precisam mudar um pouco a mentalidade ali para começar a serem mais criativos, né? Mas hoje eu mudei muito, eu acho que sei lá, cara, eu acho que na execução você muda, entendeu? Não precisa ficar falando muito e tal. Minha visão. Mas não é ruim também, foda-se, mas eu assisti tudo porque eu tenho essa mania de querer assistir tudo, mesmo achando inútil. Eu assisti tudo e pra ver também e tal. E aí o primeiro... tem uma parte massa aqui do curso dela, que ela fala que é o planejamento sem neura. Você vê que ela sempre busca uns nomes e tal, que essa é uma estratégia de identidade storytelling, que é você buscar seus próprios nomes, seus próprios conceitos. E aí ela tem uma estrutura do Trello que ela vai e coloca aqui, sabe? Então, isso aqui é interessante porque ela te ajuda a estruturar. Inclusive, o Penone, que é um outro criador de parte de conteúdo aí também, ele tem um curso, não, ele tem um produto que é só uma organização, tá? Que isso é muito importante também. Eu acho que ele usa o Notion, né? Ele usa o Notion, Eu não gosto do Notion, eu prefiro o Trello, mas ele tem um só... Eu já comprei o dele também, mas eu não uso, só comprei pra ver como é que era, eu não uso. Mas eu acho muito difícil mexer no Notion, é inglês também, tem muita gente que vai ter dificuldade e tal. Eu não gosto de mexer com o Notion, mas é uma coisa minha, assim. Mas essa organização, ela é muito importante, cara. Só que são muitas habilidades, velho. São muitas habilidades. Tanto é que a gente tem a nossa produtora hoje, a gente tá desenvolvendo um produto exatamente para atender o cliente, né? Para ser mais prático, porque é muito difícil, cara. A pessoa tem que vender e ser influencer hoje, entendeu? Eu tô falando para de negócios, né? Para quem é produtor tem um estilo de vida, para quem não é outro, né? Então tem muito isso também que a minha visão é essa de negócios, né?
trazendo para negócio, minha visão, trazendo para... Apesar de estar também no mercado de marketing digital, de infoprodutos, mas eu também tenho outras empresas e eu atendo principalmente profissionais liberais e autônomos. Então a minha visão é muito dessa praticidade, sabe? Algo que você consiga fazer. Antigamente as pessoas só abriam um escritório na rua e esperavam que os clientes chegassem, né? Aí agora não. Agora a gente tem que ir atrás do cliente, senão você não fatura. Você tem que ser ator, tem que ser um monte de coisa. Mas tem cliente minha, por exemplo, que hoje ela é advogada, ela atende em média de 120 mil consultas por mês, fazendo conteúdo para o Instagram. E é outra que não tem metodologia. Basicamente liga a câmera e fala lá, não tem metodologia, ela tem mais de 60 mil seguidores, mas o principal, ela vende disso, entendeu? Então, esse é um ponto que eu tenho certas críticas em relação a essas metodologias, tá? Não falando que não funciona, mas eu tenho uma certa crítica, porque eu acho que o ponto é esse, sabe? Será que precisa ser tanto assim? Mas a ideia aqui é exatamente aprender, a gente ter uma visão geral, né? E aí, essa parte aqui, basicamente, é sobre a identidade. Então, quais são os pontos que a gente pode analisar aqui para a gente trabalhar nessa aula, né? Ela fala sobre planejamento, então tem um Trello aqui. Então, o Trello dela aqui é basicamente baseado em... Ela fala de base, tá? Então, ela traz aqui crenças, linguagem, narrativa, sacar dinheiro do passado, que eu nem sei o que é, eu acho que ela não abordou ainda. Referências, links importantes, login, senhas. Aí depois tem brainstorm, que é onde você vai anotando as ideias. Aí ela até traz um negócio bacana. Eu anoto geralmente no bloco de notas, mas ela fala sempre para você já vir aqui anotar suas ideias. Eu tenho essa mania realmente de anotar um monte de ideias e saber onde está. Eu também tenho. Então ela fala sobre isso, você focalizar aqui no Trello, tá? E aí depois tem a parte de roteiro, revisão, gravação, edição, cronograma e o postado. Hoje eu organizo todos os meus clientes, meus negócios pelo Trello. Não tenho a minha própria estrutura de conteúdo, etc. Mas eu achei legal aqui. É bem produtiva. O que é bacana do curso dela, tá? Ela sempre traz, aqui dentro do Trello, tem vários quadradinhos que ela foi montando, que ajuda muito a gente a executar também, sabe? E eu acho interessante porque, para mim, o maior diferencial também de produção de conteúdo é a organização. Então, se você tem organização, fica muito mais fácil, né? Outra coisa que já no primeiro modo aqui, ela fala sobre a pesquisa de empatia, que basicamente é sobre você olhar o que as pessoas do seu nicho estão fazendo, entendeu? O que as pessoas... Lembra, nós já fez isso já. Que é uma base de... Até quando a gente vai criar a nossa identidade digital, né, que eu chamo lá, que eu tenho inclusive uma mentoria voltada só para isso, e que é o ID Digital, que eu só monto identidade para produtos digitais, né? E aí toda a base de copy, produto, metodologia, etc. E a gente faz muito isso, né? De pesquisar e tal. Basicamente é isso, só que ela só fala disso para conteúdo. Que a gente busca, lembra que a gente vai lá no YouTube, busca os canais, aí busca os conteúdos que mais viralizam, né? A gente vai também em comentários, né, que a gente pega os comentários das pessoas, para você pegar ideias. Para analisar o que as pessoas estão reclamando, ou se elas gostaram daquele vídeo, se realmente faz sentido ou não, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. Em resumo, isso se trata sobre conhecer sua audiência. E eu tenho um canal, que hoje eu não estou muito trabalhando com ele mais, e eu viralizei esse canal, viralizei sim, para dentro do YouTube, né, era bem nichado, né, que era do mercado imobiliário, mas eu tive um bom retorno fazendo exatamente isso. Então, o que eu fiz? A primeira análise que eu fiz no canal do YouTube. Eu fui lá nos grandes players que tinha, peguei os comentários, eu peguei no Google ali, digitei, né, para ver quais eram as perguntas que as pessoas mais faziam do meu nicho, e aí eu fui pegando esses temas e fiz basicamente esses temas, e meu canal cresceu assim, relativamente rápido, entendeu? Então, quando você consegue entender as dúvidas, o desejo, as dores, os medos do seu público ali, isso facilita muito na criação de conteúdo. Muitas vezes é aquilo que é repetição. Você começa a ver as objeções dos seus clientes, começa a monitorar as perguntas, as dúvidas, às vezes o que ele te manda no direct, às vezes o que ele comenta, entendeu? Então faz essa análise em geral, isso vai te dar uma base muito boa para criar. Porque basicamente o que ela fala, e eu também concordo, isso eu já faço em todos os meus negócios, a gente fala muito sobre isso, né? É você conhecer o seu público, entender o que ele quer. Não fazer um conteúdo para você, fazer um conteúdo para o seu público, né? Então, o que seu público quer ver? Como que ele quer ver? Essa que é a ideia, sabe? Principal. Então, ela fala sobre isso. Aí, ela fala também que o ser humano é egoísta, né? Ela também... A metodologia dela, cara, é muito baseada em livros. Inclusive, no primeiro modo, ela cita alguns livros que, inclusive, ela usou. Tem aquele Ideias que Colam, tem o do McKee lá, que é sobre storytelling. Ela até traz alguns livros, ela até fala sobre essas referências, né? Se você lê a história e tudo, e prestar atenção para você criar histórias baseadas em história. Tipo, ela traz Harry Potter, traz outras grandes obras para você usar isso como inspiração, né? Mas ela fala que o ser humano é egoísta, então ele quer saber sobre ele, não é sobre você. Isso é muito importante. A gente vê quando vai produzir conteúdo, a pessoa fica falando mais sobre ela do que sobre
do outro, entendeu? Então é sempre sobre o outro. O que o outro quer ver? O que o outro gostaria de sentir? O que ele quer consumir, né? Então faz muito sentido essa base aqui que ela traz, né? E principalmente copiar aquilo que funciona, que é tem aquele Roube como um Artista também que ela fala, que é um livro até que eu já li ele fala sobre isso, né? Sobre você pegar, o que é roubar como um artista? Você pega algo que funciona e adapta para o seu formato, para a sua forma, com a sua linguagem e faz aquilo funcionar também. Então essa melhor forma de criar é você copiar os outros, né? Inclusive dentro da minha metodologia que eu aplico aqui da produtora, que eu produzo conteúdo para meus clientes, eu tenho montado o quê? O meu portfólio ali, né? As minhas ideias, o meu tempo que eu gasto no Instagram. Até esses dias a pessoa falou assim, você não tá me seguindo, Marco? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu só sigo gente que eu quero consumir conteúdo, porque o único momento que eu passo no Instagram, no TikTok, é exatamente buscando ideias. Eu só faço para isso. Hoje eu não gasto meu tempo consumindo conteúdo. Concordo. Tá? Então eu vou para buscar ideias mesmo ali, ver os formatos que tá funcionando, ver os players, né? Eu só faço para isso, cara. Então o meu Instagram é total alinhado para isso. Inclusive eu até falo sobre isso, né? Você seguir pessoas do seu nicho para poder copiar essas ideias. Então ela dá essa referência aqui também. E aí ela entra na parte de narrativa. Deixa eu até abrir isso aqui. Mas, Marco, você não acha que seguir pessoas do meu nicho, né, que estão mais destacados, não me faz me tornar iguais a eles? Esse é um Sendo ponto. que o principal objetivo é a gente ser diferente dos iguais, né? Isso aí tem que tomar muito cuidado, porque você pode ficar enviesado, né? De ficar seguindo enviesado. Mas até a linha dela é exatamente isso, né? É você fazer do seu próprio jeito, sabe? Que eu concordo muito também. Inclusive, umas pessoas têm falado, até vou trazer um vídeo aqui também no canal falando sobre isso, que as pessoas vão falar de arquétipo, né? Dá a impressão que você tem que ir lá escolher o arquétipo que você gostaria de ter. Para quem não sabe o que é arquétipo, é basicamente a sua forma de comunicar, né? E eu acho que não, acho que o arquétipo é mais você se identificar qual que é o seu arquétipo e explorar isso dentro de você, entendeu? O meu arquétipo, por exemplo, é mais voltado para o sábio, aventureiro e mago. Por quê? Né? O sábio é aquele que ensina. Então eu tenho esse já, naturalmente eu tenho essa parte de ensinar, que é o que eu faço aqui dentro dos meus conteúdos do meu canal. O aventureiro é essa parte que eu estou fazendo agora, de entrar no desafio, de buscar coisas novas, entendeu? Então mostrar essa parte aventureiro ali, de criar e tudo. E o mago, eu tenho esse lado, por exemplo, que eu trago desse conceito que eu criei, já existe um tempo, né? Já estou trabalhando esse conceito há um tempo, que não foi baseado em nada do que foi baseado em nada do que a Hannah Franklin fala, né? Inclusive, pode ser que isso mude um pouco também, porque eu estou aplicando esse conceito agora, que é o conceito do cientista, né? Então, isso é um lado do mago. Tem até uma cliente nossa, uma expert que é sócia com o produto dela dentro da nossa agência também, que a gente faz coprodução, né, para ela, e ela até brinca, ela fala que eu sou um cientista, né? Uma visão ali, né, de negócios ali, não exatamente cientista que ela fala, mas esse lado mais científico com um artista. Porque eu também tenho esse lado de fazer diferente, de ser um pouco mais criativo, lúdico e tal, mais criativo assim. Então tem essa pegada. Então o meu arquétipo, ele tá nesses três, entende? Então você tem que buscar o seu arquétipo. Ela não falou de arquétipo aqui, então eu não vou abordar até então, eu não falou de arquétipo, tá? Mas é importante você buscar o seu e não você querer adaptar o de outro, sabe? Eu não concordo, porque é difícil manter uma coisa que não é sua natural, né? Mas ela fala sobre narrativa, e aqui, narrativa é exatamente isso. Coincidentemente, eu já estou fazendo isso, tá? Então isso eu já fiz por minha conta, que eu criei a minha narrativa, que é essa ideia do cientista, tá? Então você ser um cientista, no meu caso, né? É ser um cientista ali, que eu falo um cientista da vida e dos negócios. O que seria mais inteligente eu falar só de negócios? Porque quando eu trago coisas da vida em si ali, pode ser que não atraia o mesmo público. Então isso pode gerar uma confusão. Mas faz parte da minha identidade e eu postei de trazer um pouco dos dois, sabe? Então eu tô buscando muito trazer também o que eu quero trazer. Eu acho que isso pode dar uma confusão, porque acaba que eu tô no mercado digital, eu tô no mercado de produtora de audiovisual que te produz conteúdo, eu tenho agência, então tem várias áreas. Isso é um pouco difícil para mim, como é que eu organizo todas essas ideias em um único conceito, sabe? Então tem um pouco desse desafio e mantendo a minha identidade e falar também o que eu quero falar, sabe? Eu poderia criar vários canais, que eu acho que funciona mais, quando você tem um canal só, focado, entendeu? Eu acho que funciona muito mais. Mas eu preferi testar esse modelo de falar de todos os assuntos que eu gosto de falar, entendeu? Mas eu vou testando e validando. Mas o meu conceito, o meu guarda-chuva principal é o quê? O cientista
de negócio, cientista da vida do negócio. Então estou trazendo mais essa linha de cientista, e inclusive esse quadro, né, é o intuito de trazer o cientista. Porque o que o cientista faz? Né? Ele cria uma hipótese, ele vai lá, ele testa, valida, né, e cria uma metodologia. E basicamente a minha vida é baseada nisso também. Né? Eu sou um criador de metodologias, além também de eu ter esse lado mais artista, mais aventureiro, que faz parte de mim. Então eu estou testando, mas a minha narrativa hoje é baseada nesse conceito do cientista. Tá? Já a sua, a gente já tem também, né, a gente já criou, que é o conceito de você trabalhar finanças, porque a gente fala sobre vida planejada, né? Isso. Mas trabalhar isso de uma forma leve, né? Que seja divertida, que seja uma experiência. Porque quando você vai ver finanças, os educadores financeiros hoje são muito técnicos, São muito técnicos, é uma linguagem meio chata, é algo complexo, e aí as pessoas têm uma aversão. As pessoas não gostam disso, né? Acham que é algo muito difícil. E geralmente as pessoas têm uma dor muito grande relacionada ao dinheiro. E isso vem desde uma infância, né? Que na fase adulta faz com que ela tenha diversos desgastes ali em relação ao dinheiro e tudo mais. Exatamente. Então aqui, basicamente, é sobre isso. O que a gente já faz nos nossos projetos, né? Porque dentro do ID Digital, que eu falei que é a minha mentoria, isso aqui a gente faz, assim, honestamente, a gente faz muito bem. E eu acredito até que é assim, acima da média aí que está no mercado digital, né? Nesse caso aí, tanto de produção de conteúdo, etc. Até todos os clientes, geralmente eu tento sentar e criar, mas muitos não têm paciência. É igual eu falei, quando você vai parar de negócios, o cara não tem paciência de ficar viajando muito nisso, entendeu? Ele quer o resultado, ele quer otimizar o tempo ali. Então, isso também tem que ser avaliado, sabe? Não adianta você querer fazer uma parada engessada. Você tem que se adaptar ao que o cliente quer, o ritmo dele, o tempo dele, ao perfil dele, né? Tem gente que vai sentar e gravar, não vai funcionar. Por exemplo, podcast. Fala, podcast tá acabando, tá saturado e tal. A gente tem um estúdio de podcast aqui dentro da nossa produtora e, cara, tá assim, tem tanto bom de cliente, né? Uma boa demanda, é rotativa também, é frequente e tem vários novos clientes que entram todos os meses praticamente. E aí eu falo assim, aí você fala, podcast tá acabando, cara? Eu acredito que não. Sabe por que podcast não vai acabar rápido? Eu achava que iria. Só que o podcast é a barreira mais fácil para quem nunca produziu conteúdo entrar. Porque podcast é nós dois sentando e conversando. Basicamente aqui é quase um podcast, né? A gente conversar. Então isso é muito mais fácil para quem tá na fase ali dos 35 mais, para esse cara fazer o podcast, que já é muito difícil, irmão. Tem gente que vem aqui, esse dia vê um médico aqui que é multimilionário, o cara cirurgião fodástico, né? Ele mexe com implante de cabelo. E o cara tava travado, mano, super inseguro, né? E aí o cara fazer um podcast. Então, para mim, o podcast hoje é a barreira mais fácil das pessoas 35 mais entrarem no mercado e a barreira que exige menos tempo, entendeu? Porque você faz um conteúdo de 1, 2 horas, faz os cortes e posta. Então eu vejo que o podcast vai durar pelo menos mais uns 2 a 5 anos, tranquilo, por ser essa barreira, principalmente 35 mais. Porque quem tem 35 mais não tem a facilidade de ligar uma câmera e gravar, mano. Pode olhar que a maioria dos produtores de conteúdo não tem essa idade, entendeu? Então tem muito essa questão de adaptar a rotina, o cliente. Eu vejo muito isso, né? Mas basicamente sobre você criar a sua narrativa. Então você tem que entender seu propósito, né? O que torna o seu perfil único para o seu público-alvo. Então tudo isso que a gente falou, né? Elementos de diferenciação. Não vou abrir tudo para vocês aqui, né? Porque o curso é privado, então eu não posso passar o curso inteiro para vocês. Mas basicamente é isso. E aí ela fala sobre você criar uma trama, né? Então, quem que é o personagem principal, né? E isso, às vezes, é muito mais sobre a pessoa do que sobre você, entendeu? Esse herói, né? Quem que é esse herói? E é muito mais sobre contar aquilo que conecta com a pessoa, entende? Ela fala muito sobre isso. Então, é você conectar com a pessoa, né? Você falar algo que a pessoa pensa, que ela sente, entende? Até ela fala aqui nos conteúdos dela, às vezes as pessoas comentam, nossa, parece que você falou isso pra mim. Nossa, eu penso exatamente assim. Então, que a gente chama isso de senso comum, né? No meu contexto, na minha metodologia, eu chamo de senso comum, que é você buscar o senso comum, né? Ou arquétipos. No geral, arquétipos é qualquer coisa que existe no inconsciente coletivo. Então, você buscar palavras, referências. Toda vez que você cria um conceito diferente, é bom porque você diferencia, porém, você tem que gastar energia para alimentar aquele arquétipo. Então, na hora de criar, cara, é muito importante sim conhecer os arquétipos, as dores comuns, né? Como a gente estava gravando agora um depoimento para o seu site, né? Do seu produto. E eu faço algumas perguntas para as pessoas que teve a experiência de fazer o seu produto, para entender o que ela pensou, o que ela pensa, como que ela faz, o que foi difícil, o que foi fácil. E é exatamente para a gente saber esse senso comum, o que passa na cabeça da pessoa, né? E hoje ela falou uma coisa aqui que já deu um insight para nós, que pode ser uma big idea para a gente trabalhar. Inclusive, a minha metodologia de conteúdo eu trabalho por big idea, né?
Então eu trabalho nessa visão de que ter bigardinhas e criar baseado nessas bigardinhas, que nada mais nada menos é buscar um arquétipo, um senso comum daquele nicho, daquele público-alvo e criar conteúdos baseado nisso, né? Então eu gosto muito dessa ideia. Mas em resumo, ela fala sobre isso. Então você fortalecer ali, buscar uma mudança de mundo, etc. Eu acho que eu não vou entrar tanto nisso, mano, porque eu acho que a gente já meio que construiu, né? Essa narrativa a gente já tem ali, não tem muito o que trabalhar, porque para mim isso aqui é até uma base de copy, né? Não é nem só de conteúdo, mas é uma base de copy. A gente faz isso aí muito, é o primeiro passo, né? Quando a gente vai criar um produto. Inclusive é uma coisa que a gente gasta muita energia, né? Gasta muita energia, mas é muito necessário, porque se você não faz essa primeira etapa, lá na frente você se perde, e aí você não vai ter resultados, e aí você acha que é o público, às vezes você acha que é a rede social, culpa tudo menos a sua estratégia principal para fazer as coisas darem certo. Exatamente. Outra coisa que ela fala, eles, né, que é um casal, sobre branding primitivo, tá? Isso aqui já é um conceito que eu entendo de outra forma, né, mas ela trouxe como branding primitivo, que é você buscar, cara, são coisas que já estão enraizadas na história, tá? É meio que visões que já existem, que para mim, em resumo, vai ser o arquétipo do mesmo jeito, entendeu? Sim, são características que ao longo da história fazem parte para construir a sua marca. Seria isso? É tipo aquilo que forma uma identidade, que é o arquétipo, entendeu? Ela deu o nome de branding primitivo, mas é o arquétipo. Então, elementos aqui, por exemplo, história de criação, né? Então, ela até cita aqui, exemplo, Steve Jobs criou a Apple em uma garagem. A Criadores começou em um AP de 27 metros quadrados, o Ícaro de Carvalho gravou as primeiras aulas como webcam, entendeu? Então, quais são as suas histórias de criação? Aí vem crenças, né? Que é aquela parte que a gente faz. Então, quais são suas crenças? Né? O que você acredita? E, inclusive, dentro da nossa estratégia de copy e tudo, a gente fala, tem a parte de conteúdo que é só conteúdo de identidade. Você lembra que a gente desenvolve? Uhum. E é exatamente isso. É você falar das suas crenças, da sua forma de pensar, que isso também é uma coisa que as pessoas não entendem em relação a produzir conteúdo, tá? Para você crescer, você vai ter que perder. Porque a pior forma de você fazer algo na internet é você tentar agradar todo mundo ou ficar em cima do muro. Sim. Então, para você fazer algo funcionar, você vai ter que desagradar alguém. Então, você tem que agradar um público e desagradar o outro público. Se você fica em cima do muro, você não tem identidade. E as pessoas não conectam com quem não tem identidade, com quem não tem opinião. Por isso que você vai ver que quem é muito assim exposto, por exemplo, o Maderite, né? Henrique Maderite. É outro cara também que liga a câmera e fala mão de bosta e viraliza pra caralho. Também é um cara super carismático. Vou falar sobre ele também. O Maderite, ele é um cara muito sincero, muito aberto, assim, sabe? Então, essa essência, principalmente quando ela conecta muito com o público, assim, traz o senso comum, é muito forte. Então, você tem que expor quem você é, cara. E aí você tem opinião política, você tem opinião religiosa, você tem opinião, você tem um modo de pensar. Diversas opiniões pessoais, né? Exatamente. Por exemplo, eu tô expondo a minha aqui, né? Eu não gosto muito desse firulê todo, assim, sabe? Eu acho que você tem que ser prático, porque eu sou um cara que vem dos negócios e tal, de vendas também, né? 12 anos de mercado imobiliário e tal. Então, eu tenho uma visão mais prática, assim, das coisas, sabe? Então, a gente sempre fala sobre mentalidade, mas a gente fala sobre mentalidade de uma forma prática, né? Executada. Não ficar abraçando árvore, viajando, né? É a minha forma de pensar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, entendeu? Tem gente que pode olhar esse modelo que eu tô fazendo aqui e achar que é ruim e tal, mas... Para ele não serve e tudo mais, ele gosta mais da fantasia, né? Ponto. Meus conteúdos são longos, né? Porque eu sou profundo no que eu faço, né? Eu gosto de ir profundo naquilo, eu gosto de entrar mesmo na essência e tal. E realmente trazer detalhes ali para a pessoa conseguir aplicar e ela entender tintim por tintim, né? Exatamente. Então, e eu tenho uma forma assim, mais lúdica e lógica ao mesmo tempo, entendeu? Eu busco trazer o porquê para as pessoas. Então, eu sou um cara mais baseado na verdade. Uhum. Tem gente que não gosta da verdade, entendeu? Então, isso vai afastar, mas vai atrair. Você vai atrair um público que gosta de você e vai afastar. Então, é importante você ter a sua identidade. Ser você mesmo, cara. Eu acho que pra mim tudo é sobre ser você mesmo. Não é você ficar tentando adaptar arquétipo, técnica de manipulação, não sei o quê. Seja você. Entenda os seus valores, entenda o seu perfil, as suas crenças, entende? E manifeste isso, cara. Você vai ser assim, entendeu? Não tem... É porque de loucura todo mundo tem um pouco, né? Só que a gente sempre tem esse receio de ir para as redes sociais e mostrar essa parte doida que a gente tem. Né? Essa parte que faz a gente ter a nossa autenticidade. Sim. Né? Porque a gente tem medo de mostrar o nosso verdadeiro lado e as pessoas não conseguirem entender isso e não se conectarem, não gostarem da gente. Mas é isso que conecta. É isso. Porque aquilo que você tem, sei lá, você gosta de cachorro, entendeu?
aí você posta o cachorro. Você vai afastar quem não gosta de cachorro, mas quem gosta de cachorro vai te amar. Então, esse é o ponto, né? Então, pra mim, que isso aí não é nem do curso, né, tanto, mas a minha visão é que pra você atrair, você tem que perder, entendeu? Você tem que repelir. E ela até fala aqui também que a sua comunidade, você tem que entender quem você quer nela e quem você não quer. Entendeu? E o mundo é muito grande, cara. Né? Só o Brasil são mais de 200 milhões de pessoas. Tem até um expert, que eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que para você ficar milionário, você ter um grande negócio no digital, por exemplo, você só precisa de 1.000 seguidores, 1.000 fãs fiéis. Né? Se tiver 1.000 fãs fiéis, você Que domina. interagem, que engajam. Exatamente. Entendeu? 1.000 pessoas que te amam mesmo, assim. Então o ponto é esse. Se você tiver 1.000 pessoas que te amam, então você não precisa, você tem 200 milhões de pessoas. Então você tem que encontrar a sua comunidade, a sua tribo, né? O Dedo Ladeiro também fala muito sobre isso. Fala né? isso. Você construir tribo, você ser o líder de uma tribo, né? Líder de uma comunidade, né? Esse cara também, acho que é o Seth Godin que fala, que você construir sua própria tribo, entendeu? Você é o líder daquela tribo, entende? E aí você conecta com as pessoas. Então você tem que ser você para atrair quem conecta com você e afastar. E aí eu deixo um recado aqui, ó. Se você quer viralizar na internet, cara, você vai ter hater. Não tem como não ter hater, não tem como não ter discordância. Você vai ter e você vai ter que ter a sua opinião, você vai ter que ser firme e entender que é assim mesmo. Irmão. Vai ter gente te amando e vai ter gente te odiando. Não tem outra forma, sabe? Então, até a gente fala que ou você tem que ser frio ou quente. Você não pode ser morno. Você tem que ser frio ou quente. Então você tem que ser intenso ou você tem que ser aquele cara frio, mas sempre frio ou sempre quente, entendeu? Você não pode ser morno. Se o cara que tá em cima do muro não vai, entendeu? Não vai. Então você tem que saber fazer isso. Aí ela fala sobre os rituais. Tá? Isso aqui eu tenho uma preguiça do caralho, porque não tem ritual nenhum. Inclusive, depois que eu li isso aqui, ela fala sobre ter rituais, por exemplo, no Stories, né? Já viu? Isso aqui eu já vi muito blogueiro usando e tal, também não é nada novo. Que é você, por exemplo, ter um ritual matinal. Stories, eu sempre falo que o Stories, ele é... O nome já fala, Stories. Então, o Stories tem que ter uma sequência. As pessoas nunca entendem isso. Uma sequência de Stories, ou seja, o dia começa e o dia termina. Tem que ter um contexto. Tem que ter um contexto e ele tem que... Você não pode, por exemplo, você acordou... E aí, de repente, você já tá dormindo, entendeu? Você não pode... Acordou, você quebra a sua... Você tem que ter uma narrativa no seu story. Isso aqui é o que eu tô falando, não é nem o curso, não. Você tem que ter uma narrativa, tá? Então, você tem que ter começo, meio e fim. Então, as pessoas quebram... Por exemplo, a pior coisa que você faz é repostar alguma coisa de alguém. Você pode repostar se tiver um contexto. Se não tiver, você quebra a sua narrativa, entendeu? Porque o stories, a ideia é o quê? A pessoa acorda com você e dorme com você. Então, você tem que ter rituais que conecta. Então, por exemplo... Se fala muito no mercado sobre rituais matinais. Então, como que você acorda todos os dias? O que você faz todos os dias? Eu tomo café todos os dias, não sei o quê. E eu não tenho ritual nenhum. Tem dia que eu acordo horário diferente, eu faço coisa diferente todos os dias. Aí eu tô brincando que eu tô pondo uma hashtag lá que é sem ritual matinal, você viu? Eu percebi. É meio que por zoeira isso, porque eu não tenho ritual matinal. Aí a minha ideia dentro desse contexto é eu trazer... Você tá vendo? Tô buscando a narrativa de trazer o sem ritual matinal. Porque aí a minha forma de pensar as pessoas tentam sempre te pôr numa caixinha. Você tem que fazer isso, entendeu? E aí a minha forma de pensar, da minha narrativa, da minha identidade, é o quê? Quebrar a caixinha, sacou? Essa é a minha forma de pensar. Então eu tô trazendo, eu não tenho ritual, foda-se, saca? A minha visão é essa, então eu tô brincando com isso, eu vou trazer isso mais dentro da minha narrativa. Eu não tenho ritual, as pessoas sabem que tem ritual, que não sei o quê, você tem que ter um padrão, eu não tenho, foda-se. Então essa é a ideia, sacou? Eu vejo às vezes que fica um pouco chato, porque não sei se as pessoas querem tanto verem isso, saca? Mas cara. Repetição, ela fala muito sobre isso também, mas é uma coisa minha também dos meus estudos. Repetição funciona muito. Né? Mas a ideia de postar foto de comida, postar você malhando, você acordando, ela fala sobre isso? A gente deve aplicar realmente essa rotina? Que são os rituais, o que você faz todo dia. Porque, eu não sei se você já percebeu, se você for seguir os influencers, vocês vão perceber que eles... Exemplo, né? O próprio Nauta que a gente acompanhou uma época, você vai perceber que as pessoas vão identificando com coisas que ele faz. Entende? Então, você pega, por exemplo, uma ideia, uma filosofia de vida, um estilo de vida dele ali, e as pessoas vão sempre identificando. É isso que forma a sua identidade. Para gerar identidade, cara, você tem que trazer repetição. Inclusive, repetição é um gatilho mental, né? Porque aquilo que é visto, muitas vezes, ele tende a se tornar comum. E o comum conecta. Então, de tanto ver a pessoa, você começa a achar comum, você começa a se conectar com ela, que é o que o Pablo Marçal fez agora. Ele ficou tão repetido, tá repetindo tanto que a pessoa está acostumando com a chatice dele, entendeu? Então se torna a pessoa comum. Então a repetição é muito importante. E essa repetição, porque o arquétipo, porque como que você constrói um arquétipo? Cara, com energia e repetição, entendeu? Você tem que pôr energia naquilo. Então, é assim que constrói, é uma repetição energética, mental. Isso constrói arquétipo. Então, por exemplo, hoje se eu falar Superman, você sabe o que é Superman, porque foi o quê? Uma repetição energética mental. Ao longo de diversos anos, né? Gerou, entendeu? Hoje, quando você fala de
Apple, você já analisa por quê? Repetição. Por isso que a Sim. Coca-Cola gasta milhões em Em marketing. marketing. Você fala assim, mas pra quê se ela vende? Se ela parar de fazer, as pessoas esquecem da Coca, entendeu? E quando você fala de Coca, você já vê o ursinho polar na sua cabeça, aquele urso polar. A época do né? Natal, que tem carrinho andando na Exato. rua. Já vem aquele prazer de tomar Coca em família. Já viu que sempre as propagandas da Coca tá em família, sempre é um momento feliz? Sim. Então, quando a vontade de comemorar, por exemplo, você vai fazer um aniversário e comer um bolo, você já tem a vontade de tomar uma Coca, né? Você fala assim, não, comer um bolo, não, tem que comprar uma coquinha, não é? Isso, vai Por fazer quê? um churrasco, tem que ter uma Coca. Exatamente. Isso é o quê? É contar a narrativa, trazer repetição para que as pessoas memorizem aquilo. Então isso é muito importante, cara. Muito importante. Só que demora, entendeu? Então você tem que ter repetição. Você fala, parece que é chato. Não, mas esse chato, a repetição, no final, mesmo que pareça chato, é isso que as pessoas vão lembrar de você. Tá? Entendi. Então você criar esses rituais, essa repetição. E aí tem outras coisas aqui também, que até não é só isso, né? Mas aí, por exemplo, vou só resumir ícones, por exemplo, né? Quais são os seus ícones, seus símbolos que você usa? Entendeu? No meu caso, por exemplo, agora eu tô trazendo na minha narrativa, né? Antes disso aqui, tá? Isso aqui já tava tudo montado. O foda é isso, né? Porque parece que eu tô seguindo, mas eu já tava tudo montado na minha narrativa. Esses ícones não tem nada a ver com ícones de moda, e um ídolo, alguma coisa assim. Não, ícones é coisas que você vai trazer, por exemplo, meus ícones, né? São ícones de cientista. Então eu tô definindo quais ícones que eu vou usar. Então, Seria um modelo de referência? Seria um modelo de algo? é um ícone, um desenho que você usa, um padrão de desenhos que você tem, entendeu? Um símbolo. Vamos Não trazer necessariamente um bordão ou alguma coisa relacionada a uma frase. Pode ser um e tudo bordão. mais. Um bordão é um outro ponto, né? Mas ícones é o que desenha. Exemplo, time de futebol não tem um brasão? Ícone. Sim, aham. É isso. Porque tá tudo na história, cara. Se você analisar a história, você vai estar tudo lá. Então, ó, vamos lá. Vamos analisar o marketing pelo próprio marketing, né? O que faz um time ser forte? Tá. Primeira coisa, brasão, um ícone. Não tem um ícone, brasão? Sim. Ponto. O que faz uma marca ser forte? Logomarca. Por que a Apple tem a maçãzinha mordida? Logomarca. Por isso, toda vez que você for criar uma marca, é bom você ter símbolo da sua marca, e não só a escrita, né? Você tem um símbolo, entendeu? Você vê a maçãzinha, você já sabe que é Apple, certo? Ponto. Então, isso é um ponto para você poder gerar conexão. Então, ícones, mas coisas que representam você e sua metodologia. Por exemplo, o seu, você tem um ícone. Qual que é? O da bússola, entendeu? É um ícone seu. Então, toda vez que você postar uma bússola, as pessoas vão entender que tem uma referência de algo que você fala, entendeu? No meu, a parte do cientista. Então, quais que eu tô trabalhando alguns, selecionei alguns do mundo do cientista e tô usando, sabe? Então, algumas coisas, alguns ícones cientistas que eu tô trazendo agora para minha narrativa, sacou? Entendi. Outra coisa que faz um time ser forte, por exemplo. Isso aqui nem tudo tá aqui não, tá? Eu tô falando aqui de algumas coisas na minha cabeça. Do time, eu acredito que seria ter bons jogadores ou um jogador que seja uma referência naquele time. Isso já é mais profundo, né? Mas vamos lá pra base ainda. Por exemplo, hino. Hino. Entendeu? Hino é uma coisa que gera conexão, entendeu? Repetição. Você tem algumas frases, né, de time. O exemplo. Às vezes as cores. Cores, entendeu? Exatamente. Tanto é que uma das coisas que a gente analisa é a colorimetria do que você vai fazer, né? Que você vai criar a ideia das cores, né? Psicologia das cores e tal. Né? Sentimento, total. E, por exemplo, você tem até aqui em Goiás, né? Quando você fala assim, Vila! Entendeu? Não tem essa parada assim? Isso, tem aquele bordão, né? Que se você for no restaurante e gritar Vila e... Vila! Sempre tem, entendeu? Uhum. Acho que não sei se é o Ceará, que os caras têm um negócio quando grita assim, cai dentro! E todo mundo, aí dentro, aí dentro tem uns trem, entendeu? Então, assim, essas referências, entendeu? Tanto é que, viu que o nordestino tem facilidade de viralizar? Isso. Porque eles têm muito esses bordões, né, que chamam Eles têm atenção. muitas gírias, né? Que aí às vezes acaba popularizando no Brasil inteiro, Ponto, né? entendeu? Aí você fala, é chato, Mar? É chato, só que funciona. Para pra pensar nos desenhos que você assistiu, nos filmes, entendeu? Por exemplo, você não esquece, igual... Eu sou o Chapolin, Colorado. É sempre o mesmo movimento. Eu sou o Chapolin. Entendeu? Então você sempre tem as frases prontas. É chato, mas não é legal? A gente não lembra disso até hoje? Sim. Então você tem lá, por exemplo... Fica marcado, né? É sempre o mesmo movimento, já percebeu? Do Chapolin? Sempre a mesma coisa. Chapolin, do Chaves. É sempre a mesma coisa. Até o barulho faz... Pão na cabeça dele. É sempre a mesma coisa, entendeu? O seu barriga vem cobrar. Só que a gente assiste a porra de 50, 100, 200 episódios. Entende? O Goku, Kamehameha. Então, tudo isso é o que gera conexão, Super Saiyajin, não sei o quê. E aí isso vai trazendo a atmosfera daquilo, sabe? Então, tanto é essa parte de rituais, por exemplo, né? Ritual, por exemplo, o que seria um ritual? Dentro do Dragon Ball, o cara não para lá pra fazer o Super Saiyajin. Então, é uma forma de ritual. Então, o que é um ritual? Você tá evocando alguma coisa,
né, para gerar alguma coisa, né, um padrão ali. Então toda vez que ele vai para virar Super Saiyajin, ele tem um ritual para fazer para virar Super Saiyajin, entendeu? Aquele ritual de fazer para fazer a fusão. Então são coisas, você está vendo que essas coisas ficam na cabeça? Então parece ser chato, mas a gente tem que quebrar esse preconceito de ser chato, né? Então, não sei se você reparou, meus vídeos agora, como que eu estou começando no meu canal, Marco Lourenço, eu sou um cientista da vida e dos negócios, e nesse canal aqui eu te ensino a entender a vida e os negócios através da ciência. Percebe? Então eu estou trazendo uma frase, uma repetição, porque toda vez que a pessoa entrar, Marco Lourenço, cientista da vida e dos negócios, cientista da vida e dos negócios, cientista da vida e dos negócios. Então daqui a pouco a pessoa vai conectando. Entender a vida e o negócio através da ciência, entender a vida e o negócio através da ciência. Então essa repetição vai fazendo as pessoas conectar a cor, os elementos. Aí ela também fala sobre linguagem aqui também, entendeu? Uhum. Esses bordão, o hino, o brasão que você pode ter, sacou? Então é trazer isso pra identidade. Não tem nada de novo aqui, né, irmão? Na verdade, eu tô falando aqui mais da minha cabeça do que ela trouxe. Mas a base seria isso, né? Você vai ver vários livros de storytelling, de identidade, de branding, tudo isso aqui vai falar muito sobre isso, né? E aí você trazer, enfim, né? A sua comunicação, a sua linguagem, a forma que você fala. E você tem que ser você, cara. Então, tipo, eu falo enrolado, eu enrolo minha língua, eu sou assim, entendeu? Falo rápido às vezes. Não ter aquela vergonha de ser você e errar, porque todo mundo erra, né? Isso é muito comum. E uma coisa importante que ela fala também, que aí você tem que manter o personagem, tá? Não é você ser falso, não é você, tipo, criar, inventar alguma coisa, mas você tem que entender o que vale, faz sentido eu apresentar para as pessoas ou não. Qual que é a comunicação que eu quero passar? O que eu quero que as pessoas percebam de mim? Então vamos supor, dentro do seu método, dentro do seu perfil, você é um planejador financeiro, você ensina as pessoas a serem mais organizadas, né? A ter uma visão das finanças. Então você tem que mostrar comportamentos que condizem com o que você quer vender, né? Mas isso é enganar as pessoas e manipular? Não, isso é mostrar um lado, né? Eu falo venda, por exemplo, né? A venda é um ponto de vista. Venda é você fazer a pessoa enxergar um ponto de vista, porque tudo tem um lado negativo, tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem defeito e qualidade. Então venda, por exemplo, o que a gente faz na venda? A gente mostra aquilo que a gente quer dar ênfase, entende? Sim. Que vai ter defeito, todo produto tem defeito, todo produto, né? Não tem jeito. Mas a gente mostra o quê? Aquilo que a gente quer mostrar, a gente ilumina o que a gente quer mostrar, o que a gente quer vender, entende? Então, dentro da sua narrativa, você vai iluminar aquilo que você é, você vai iluminar aquilo que faz sentido para sua narrativa, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, eu tô construindo a minha narrativa é mais loucão, assim, né? Porque cientista é meio assim também, né? Cientista é meio bagunçado, meio doidão, assim. Só faltou o cabelo de Dibneu. Exatamente. E eu sou um cientista muito específico também, porque você pode analisar essa minha narrativa, você pegar um cientista, porque o cientista hoje é aquele chatão, né, e tal. Só que o meu cientista, cara, é um cientista mais baseado em Da Vinci. Porque Da Vinci era um cientista, mas Da Vinci não era também um artista, né? Sim, então, sim. o Da Vinci já era mais essa pegada. Então, o meu cientista é muito mais de Da Vinci do que um cientista baseado no cientista de hoje, né? O cientista de hoje é chato. O meu cientista é mais cientista maluco ali. Então, a minha narrativa é mais voltada para isso, né? Então, para mim, eu já sou... Porque, linkando com o meu público, que é o quê? Meu público é um empreendedor, é o cara que tá fazendo um negócio, entendeu? E eu falo exatamente da verdade, porque para mim, a minha cabeça é o quê? Quebrar essa verdade. Você tem que produzir, irmão, do seu jeito, da forma que você consegue, e a vida não é linear, não é essa coisinha certinha, entendeu? Então a minha forma de comunicação é essa, eu mostro a minha verdade, a realidade. Eu mostro que dá para ter resultado você entendendo as coisas. Porque quando eu falo de ciência, é você entender. Né? Quando você fala ciência, o que é ciência? Você tomar ciência das coisas, né? Você fala consciência, né? Consciência é o quê? Tomar consciência, entender. Então, a minha forma de pensar é o quê? Estou explicando aqui como funcionam as coisas. Quando você entende como funcionam as coisas, eu acredito que tende a fluir mais, entende? Então, essa é a minha visão. E não é você ter uma vida organizada, você sempre acertar. Eu não mostro esse lado, porque eu nem sou assim, né? Não sou, a minha cabeça é como ser produtivo da sua forma, saca? Essa é a minha narrativa. Agora, você já vende sobre organização, sobre você ter uma vida planejada. Então, você já tem que manter esse lado da sua vida mais em ênfase. Sim. Entendeu? Você não vai lá e mostrar que você comprou um monte de coisa, por exemplo, no impulso, entendeu? Isso, eu tenho que ser fruto do meu produto. Exatamente. E não é uma questão de enganar, mas é uma questão que você tem que entender que você é o cara que inspira as pessoas. Por exemplo, nas minhas empresas, no negócio, mas quando eu tinha imobiliário, isso era mais forte, porque venda você precisa de motivação, né? Se eu tava mal, eu não podia chegar na empresa com cara de bunda e não podia contar os problemas e falar que eu tava mal, porque eu ia desmotivar meu time. Desmotivar completa aqui. Exatamente. Então eu tinha que mostrar meu lado melhor, cara. E às vezes até dava força isso. Às vezes você finge, né? Que você tá bem e você acaba ficando bem, entendeu? Porque eu tinha que ser o cara, que ia dar força. Eu chegasse lá e
broxasse o povo lá, eu tô mal e tal, o time inteiro broxava. Então, às vezes, você não é uma questão de enganar, mas você tá inspirando as pessoas no sua melhor versão. Você tem que mostrar a melhor versão para que as pessoas acreditem, para que as pessoas inspirem em você, entendeu? Então, é muito sobre isso. Então, a sua narrativa, você vai ter que alinhar essas coisas, né? Dar o ponto de vista aí ao que realmente é importante, né? Outra coisa que ela fala também é sobre estar disponível, né? Que já é óbvio, né? Eu entendo também os caras grandes, às vezes, assim, vai crescendo, não responde comentário, não responde direct. Então você tem que ser, cara, um comunicador, uma pessoa presente ali. Você tem que se posicionar como líder da sua comunidade, sacou? Você está buscando pessoas que pensam igual a você, ou que estão indo pelo mesmo caminho, ou que acreditam na sua visão, no seu propósito, e você tem que fazer com que essas pessoas sejam ouvidas, né? Você tem que ser o representante dessas pessoas. Isso é liderar, sacou? Essas pessoas não entendem, você tem que liderar, entendeu? Esse é o ponto. Então, tudo que ela traz aqui, nada de novo, né? A gente já faz isso, já aplica e tal. Mas é bom rever também, né? Você acaba relembrando algumas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo. E parte que eu estou trazendo aqui é da minha perspectiva, né? Do que eu já estudei e tal. Principalmente porque uma das minhas maiores habilidades dentro da agência é ser copywriter, né? Então, o que eu mais me destaco é ser copywriter, como estrategista, né? Na parte de vendas, etc. ali. Mas é uma coisa que eu vivo muito, sou copywriter. Então, o maior desafio que eu tenho, inclusive, é encontrar um copywriter para poder fazer o que eu faço, assim, do nível, né? Porque é mais difícil hoje você encontrar um bom copywriter. É muito difícil encontrar um bom copywriter. Por isso que eu acho que até o método dela é difícil de executar. Porque copywriter é muito difícil, cara. É uma coisa muito assim... exige eu acho que tem já a pessoa tem que ter uma certa disponibilidade para isso, né? Porque copywriter é muito sobre narrativa, cara. Então, qual que é a minha vantagem, por exemplo? Eu amo filme, eu amo série, eu amo jogo. Então, isso me ajuda, entendeu? Eu tenho esse lado artista que me faz criar mais fácil, entende? Então, por exemplo, eu já fui músico, né? Então, eu sei música, né? Já fiz teatro. Então, isso facilita para mim ser copywriter. Sim. Então, o copywriter tem esse lado. E, ao mesmo tempo, o copywriter ele tem que ser criativo, ele tem que ser artista, entender de narrativa, mas ele também tem que focar em vender, entendeu? Não pode ser só... Porque copywriter é isso, criar um texto persuasivo para venda, né? E as minhas copy, por exemplo, eu não fico focado em gatilho, não sei o que. É muito mais sobre como eu conto a história para a pessoa entender o produto, né? Você percebeu que a gente sempre desgasta muito no produto? Sim. Porque eu falo, Lucas, é sobre a gente mostrar o produto para a pessoa. A gente tem que entender o seu produto. Se o seu produto é bom, você tem que descobrir como vender ele, né? Então, inclusive, eu só faço... Todos os experts que a gente trabalha são produtos que eu acredito, que eu gosto, que faz sentido para mim, né? Como estilo de vida, como pensar, viver aquilo ali, né? Eu tenho que acreditar, porque como é que eu vou vender uma parada que eu não acredito, sabe? Pra mim não faz sentido, tem gente que dá conta, mas pra mim não faz sentido. Porque pra mim o produto tem que ser bom, você tem que descobrir como vender um produto que é bom, né? E não você tentar criar uma narrativa pra vender um produto ruim, sabe? Então essa é a minha visão. Então quando você tem um produto que é bom, você entende o produto, entende o público, você conecta esses elementos... É simples, não precisa de gatilho, você não precisa, sabe? Você só precisa mostrar para a pessoa que aquilo funciona, mostrar que é aquilo que ela precisa, mostrar que aquilo vai resolver o problema dela, entendeu? Da forma que ela vai entender, da forma que ela vai se conectar, vai comunicar com você. Inclusive, o expert faz parte da narrativa, né? Ele faz parte da identidade, faz parte do produto. Muitas vezes as pessoas compram de você um produto, não por causa do produto, mas por causa de quem você é, entendeu? Então, tem gente que você fala assim, Marco, mas eu tô entrando em finanças, mas tem um primo rico já... Tem a Natália Arcuri, tem o Perini, né? Perini. Primeiro que são nichos diferentes, né? Porque você fala mais sobre finanças pessoais, eles falam sobre investimento. Só que, cara, tem gente que às vezes conecta com você, irmão. Tem gente que às vezes também não quer o cara que é o expert, o cara grandão. Ele quer o cara que do dia a dia, o comum. Porque às vezes ele identifica que esse cara já tá muito longe da realidade dele. Muito longe, mano. Por exemplo, Flávio Augusto, cara. Fenomenal. Grande inspirador, empresário, bilionário. Só que o Flávio Augusto está muito distante da realidade das pessoas, irmão. Eu te falo, é muito melhor o cara aprender comigo, que sou um cara que veio lá de baixo, tô aqui no dia a dia, eu tô mais próximo dele, né, do que o Flávio Augusto, que é bilionário, tá falando de equity, que não sei o que, blá blá blá, de branding, entendeu? Então eu, por exemplo, vou falar uma parada do dia a dia, eu vou falar uma parada que eu vivo hoje, entendeu? Eu tô mais próximo desse cara. Então, eu entendo muito mais ele, entendeu? Do que o cara que é bilionário, tá muito longe. Inclusive de mim também, tô muito longe do bilhão, muito entendeu? Longe. Então, tipo assim, não faz sentido eu ficar estudando equity, branding. Então, acho que as pessoas perdem muito tempo, às vezes, né? Viajando em coisas que tá muito distante, o cara não tem a sua realidade. Isso. Entendeu? Tem um cara que não vai passar por desafios que ele tá passando no momento, às vezes. Não vai, ele já passou, talvez. Só que a cabeça dele é outra. E a geração era outra, completamente diferente. O Brasil Exato, era outro, tudo era outro. Entendeu? Então tem muito isso também. Dos dois lados, né? Às vezes tem menos efetividade, mas existe os outros lados também que às vezes conecta menos, entendeu? Então, e tem aquele ponto também que o Leandro Ladeira fala de ser cíclico a população, né? O público, ele é cíclico, né? Sim, exatamente. Isso aí, e até a gente fala sobre isso.
eu falo, né? Já é uma linguagem minha que todo conteúdo tem que ter um propósito, né? Então, isso é mais importante ainda, você criar um conteúdo baseado no que você quer que aquele conteúdo gere. Então, eu quero vender alguma coisa, eu quero falar do meu produto, eu quero ganhar autoridade, eu quero mostrar o meu trabalho, entendeu? Então, todo conteúdo tem que ter um propósito. Porque, às vezes, você criar um conteúdo do nada, tipo assim, sem sentido nenhum, é por isso que, às vezes, sua narrativa fica perdida. Então, você tem que ter um propósito, né? Então, você tem que sentar, definir sua identidade, que é a base de que a Hannah fala é isso, tá? Sobre identidade e tal, por mim, nada de novo, como copyright e tudo, etc., dentro dos nossos projetos, mas para muitas pessoas, 90, talvez 95, 99% das pessoas, talvez seja, a pessoa não entende essa parte narrativa, entendeu? Então isso é muito importante, gostei muito da ideia dela, da visão dela. Então ela fala sobre também características da personalidade, que nós já meio que citou aqui, e depois ela fala sobre linha editorial, né, que é você entender qual que vai ser a sua linha editorial, né, qual tipo de conteúdo. É aí que ela traz essa visão que eu gostei da ideia, porque você não precisa falar só do seu produto, você pode falar do seu estilo de vida, da sua forma de pensar, entendeu? Que é mais ou menos um conceito de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. E você trazer um pouco da parte do... Porque as pessoas também não querem ver só o seu produto, elas querem ver quem é o Lucas, qual que é o seu estilo de vida, Como que o Lucas pensa, como né? que o Lucas pensa, entendeu? Então você equilibrar isso em porcentagem também, tá? Então você falar um pouco do seu produto. Basicamente, assim, dentro de negócios eu defino em 3 tipos de conteúdos, né? Eu falo que conteúdo é sobre consciência. Então é você gerar consciência do problema que a pessoa tem, gerar consciência da solução que ela pode ter e gerar consciência da sua identidade, de quem é você, de quem é o seu produto, como que ele funciona, entendeu? A parte de quebrar a objeção ali também. Então, para mim, você tem que dividir mais ou menos nessa esfera. E ela fala um pouco parecido com isso, mas sobre falar dos seus hobbies, visão de mundo e tal, principalmente contando histórias, né? Que daí, eu não vou entrar agora nessa parte, que é o segundo módulo já. E aí, ela finaliza esse módulo falando sobre transformar o seu branding em conteúdo, tá? Então, como que você transforma o brand? Então, pega toda essa identidade, tudo que a gente falou, todas as crenças e tal, e aí tem vários exercícios aqui, que daí depois você pode executar, né? Também, a gente pode executar se a gente quiser seguir certinho, pra gente executar, e aí a gente basear o conteúdo também dentro dessa narrativa que a gente está construindo. No meu caso, a gente já tem, né? Meio que já tá bem que definido, talvez a gente pode dar uma refinada aqui, mas eu já tenho a minha já, você já tem a sua. Sim. Então, basicamente é isso. E aí encerra esse módulo, e aí entra no segundo módulo. Então, primeiro a gente falou de identidade pessoal, tá? Então aqui ainda não é a parte de conteúdo, mas para vocês entenderem. E aí o terceiro, na verdade não, o terceiro módulo, porque primeiro é a parte do mindset lá, depois entra o terceiro módulo, que é o formato criativo, tá? Que aí na próxima aula, então, não sei se nem isso aqui é uma aula, né? Porque ficou grande, mas no próximo episódio da série, a gente entra no módulo de formato criativo para a gente entender melhor o que é o formato e como a gente vai trabalhar dentro das nossas redes sociais, né? Tem mais alguma observação que você quer falar? Então, basicamente é isso, Marco. Eu consegui compreender. Vou começar a aplicar aqui. E aí a gente parte para a próxima aula para realmente começar a criar as estratégias de conteúdo ali para a gente começar a aplicar. Exatamente. Basicamente, nós vamos revisar o que a gente já tem, que eu falei. A gente já criou, a gente também não está do zero, né? Mas vamos revisar, ver se tem mais alguma coisa que a gente pode agregar dentro da metodologia dela. E na próxima aula aí, no próximo episódio, a gente fala sobre o terceiro módulo, no caso, que é o formato criativo. Então se inscreve no canal para não perder o próximo episódio aí. Se você não viu os outros vídeos também, vai lá ver os outros vídeos que a gente está fazendo aqui dentro do canal. E te vejo nos próximos vídeos. Valeu e até mais.